Olá, amigos da Loteca. Vamos iniciar a análise do concurso 773 para os dias 28 e 29 de 10 de 2017 e com o lema de sempre, né? Jogar com informações, com inteligência, onde a gente mostra o desempenho de cada time, palpites e muitas informações para que você também possa fazer o seu palpite, ou independente do palpite que eu mostro aqui, ou melhorar o palpite que a gente faz fazendo alterações. O importante é que a gente coloca todas as informações que a gente tem sobre o desempenho de cada clube para que você possa fazer uma boa aposta. Como sempre, a gente começa mostrando a grade dos 14 jogos e os locais onde cada time vai jogar, as datas, os horários, a rodada a que cada um pertence e os times, as séries a que pertencem. Né? No caso aqui nós temos 5 jogos da Série B e nós temos 9 jogos da Série A, como vocês verão a seguir. A partir daí a gente vai agora mostrar os dados e fazer uma breve avaliação, lembrando que cabe a vocês, com esses dados, também fazer a avaliação de vocês e fazer um palpite. Esse jogo, como a gente vê aqui, ele é muito equilibrado, os times são muito equilibrados. Um ou outro caso aí que a gente pode destacar um favorito, mas de um modo geral é um concurso difícil. Então, a gente vai dar um palpite, mas sabendo que em determinadas situações qualquer resultado é possível. Mas como a gente não vai poder jogar triplos em muitos jogos, a gente vai escolher um palpite. Fica a critério de vocês aceitar esse palpite ou escolher ou mudar para um palpite diferente. Como sempre, a gente mostra as legendas que a gente usa no vídeo, né, na apresentação de cada clube. Para quem já conhece o canal, já sabe o que essas legendas significam. E quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, grave bem essas legendas, porque lá na frente vai aparecer na avaliação dos clubes, para você saber quantas vitórias cada clube teve, quantos empates, quantas derrotas, quantas vitórias o time teve em casa, ou seja, o desempenho do time em casa, fora de casa, né, como mandante, como visitante, tudo isso que a gente mostra lá adiante está baseado nessa legenda que vocês devem memorizar para que ela seja usada mais na frente. Claro que se você lá na frente esquecer um significado de uma legenda dessa, você volta um pouquinho aqui e aí você rememoriza o que significa. Também a gente mostra, começando pela Série A, como sempre, a gente mostra primeiro a Série A, depois a gente faz a análise da Série B, e na Série A a gente começa mostrando a classificação dos clubes. Eu só lembro aqui que já houve a 30ª rodada, embora Corinthians e Botafogo ainda vão jogar nessa segunda-feira. Esse vai ter o jogo da 30ª rodada desses dois. Então a classificação que Corinthians e Botafogo têm nessa página aqui que a gente mostra, não leva em conta a 30ª rodada. Eles têm uma rodada a menos. O Botafogo está em 7º lugar, mas ainda falta jogar. O Corinthians já está em primeiro, está com 59 pontos. E, claro, mesmo que não ganhe, está longe dos outros times o alcançarem. Então, para vocês terem uma visão geral aqui da colocação de cada clube, a gente mostra, como sempre, essa classificação. A seguir também a gente mostra aí, só para um dado informativo, para quem gosta de estatística e gosta de avaliar essas coisas, a gente está mostrando aqui os 5 melhores ataques e as 5 melhores defesas dos times da Série A. Então vocês dão uma olhadinha aí, isso pode servir de subsídio para alguma análise que vocês queiram fazer, para alguma decisão em termos de prognóstico. E a gente começa com o jogo 1, São Paulo e Santos. No primeiro turno, o Santos ganhou do São Paulo em casa e dessa vez é o São Paulo que está jogando em casa. A diferença é bastante significativa. O Santos tem, como sempre, está com um desempenho bom, embora tenha tido 3 empates seguidos aqui, mas há 6 partidas que não perde. O último resultado foi de 1-0, um pouco apertado, né, contra o Atlético de Goiás, jogando em casa. O São Paulo vem de vitória diante do Flamengo, mas tem alternâncias aqui, como a gente vê. Tem ganho seus jogos em casa e perdido os jogos fora. Então, para esse jogo, a gente está colocando um duplo aberto. Como é um clássico, embora haja essa diferença na classificação, o São Paulo ainda está aí tentando se afastar da zona de rebaixamento, do Z4. Força do time do Santos, a gente está colocando aqui um duplo aberto, vitória do São Paulo ou vitória do Santos. O jogo 2, Flamengo e Vasco. Como a gente vê aí, o Flamengo vem de uma derrota
vinha de um empate e 2 vitórias e de uma derrota. No primeiro jogo, o Flamengo ganhou no campo do Vasco, ganhou de 1-0. Por sua vez, o Vasco está numa campanha boa, está com 6 partidas sem perder, sendo que dessas 6, 3 vitórias e 3 empates. E houve até uma surpresa na rodada que passou, que era de se esperar que o Vasco ganhasse do Curitiba, que estava na vice-lanterna da Série A, e o Vasco acabou empatando em casa. Então, se trata também de um clássico carioca, e a gente sabe que nesses clássicos a gente nunca pode dizer que um time é favorito, porque mesmo que na tabela um esteja distante do outro, esses jogos sempre são equilibrados, mas a gente acha que o Flamengo tem mais possibilidade de ganhar esse jogo, mas também não estamos desprezando a capacidade do Vasco, principalmente por essa invencibilidade que ele tem aí de 6 partidas. Então, nesse jogo a gente está botando coluna do meio, coluna um e coluna do meio. E só relembrando um fato aqui que eu não mencionei antes, lembrando mais uma vez que, como a gente sabe, os jogos de São Paulo, os clássicos entre os grandes lá, não entra nessa conta aí a Ponte Preta. E como eu falei, só lembrando aqui que os clássicos paulistas eles são de torcida única. Então nesse jogo aí São Paulo e Santos só deverá ter torcedor do São Paulo. Então só esse detalhe que eu tinha esquecido de falar. Então partindo agora, eu já disse aqui que o jogo Vasco e Flamengo a gente colocou coluna 1 e coluna do meio. Agora vamos para o jogo 3, Sport de Pernambuco e o Curitiba. No primeiro jogo o Sport ganhou do Curitiba lá de 3-0. Só que o Sport naquele momento estava numa fase boa, vinha numa crescente. De repente o Sport começou a ter problemas. Inclusive perdeu esse último jogo para o Atlético Mineiro, de 2-1. O Curitiba, ao contrário, parece ter dado uma melhorada, ganhou do Cruzeiro e empatou com o Vasco. Mas mesmo assim, a esse jogo aqui a gente acredita que o Sport jogando em casa com o apoio da torcida, embora com pressão, mas pelos 3 resultados, digamos assim, negativos, né, porque são 2 empates e uma derrota. Então é pressão total e nesse jogo a gente está colocando coluna 1 Sport. Acreditamos que o Sport deva ganhar esse jogo, mesmo que o Curitiba tenha dado uma melhorada aí. Mas pelo time, o Sport tem mais time do que o Curitiba e na pressão. E quando o Sport joga em casa, a pressão da torcida realmente é muito forte. E o time acaba arranjando energia onde não tem. E acreditamos que ele vai ganhar esse jogo. Portanto, nesse jogo 3 a gente está botando coluna 1 vitória do Sport. E como a gente está seguindo a sequência dos times da Série A, a gente pula agora para o jogo 7, que é Vitória e Atlético de Goiás. Ambos vêm de derrotas. Aliás, nos 4 últimos resultados, os dois estão empatados. São 3 derrotas e, e um empate nos 4 últimos jogos, tanto Vitória quanto Atlético de Goiás. Ambos estão na zona de rebaixamento, sendo que o Vitória é o 17º e o Atlético de Goiás é o 20º. E aqui a gente sabe que a gente tem uma característica muito peculiar, que é a dificuldade que o Vitória tem de ganhar em casa. Se a gente olhar aqui, o Vitória só tem 2 vitórias como mandante, como vemos, tem 7 como visitante e como mandante só tem 2. Já o Atlético de Goiás tem um histórico até positivo como visitante, né? Tem mais vitórias como visitante do que como mandante. Portanto, nesse jogo aqui, pelo o equilíbrio, de certa forma, apesar de que na contagem de pontos o Vitória tem uma diferença de ponto até interessante, mas por essa de o Vitória difícil de não ganhar em casa, com essa dificuldade que o Vitória tem de ganhar em casa, e a gente tem que optar. Então nesse jogo a gente está colocando aqui Vitória, coluna 2, Vitória do Atlético de Goiás. O jogo 8 é Atlético do Paraná e Chapecoense. Nesse jogo, embora a Chapecoense venha de 2 bons resultados, ganhou fora do Atlético Mineiro de 3-2, ganhou do Fluminense em casa de 2-0, mas o Atlético do Paraná também vem de 2 bons resultados, ganhou fora do Vitória, ganhou em casa do Sport e acreditamos que nesse jogo vai dar Atlético do Paraná. Portanto, a gente está marcando nesse jogo 8, coluna 1, Atlético. No jogo 9, Avaí e Grêmio. Então, nesse jogo 9, o Avaí costuma surpreender, como fez agora, jogando fora de casa, ganhou da Ponte Preta de 2-1. O Grêmio perdeu para o Palmeiras de 3-1, mas todos sabem que essa derrota foi porque o Grêmio estava com o time reserva, se preservando para o jogo da Libertadores, que vai se dar agora nesse meio de semana. Entrou com o time reserva e o Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, ganhou e ganhou folgado. No primeiro jogo, o Grêmio ganhou do Avaí de 2-0 lá fora. Embora o Avaí tenha costume provocar essas surpresas jogando fora de casa, mas como ele está jogando em casa, nós não acreditamos que o Avaí ganhe esse jogo do Grêmio, mesmo jogando em casa. Então nós estamos colocando vitória do Grêmio e também
estamos colocando um empate nesse jogo 9. Estamos colocando mais um duplo aqui. Coluna do meio do jogo 9 e vitória do Grêmio, coluna 2. Depois a gente pula para o jogo 12, para continuar com a Série A. Fluminense e Bahia. No primeiro jogo, o Fluminense empatou lá em Salvador em 1-1. E nesse jogo agora estão totalmente equilibrados. Os dois times estão com 38 pontos. O Bahia, né, que está à frente do Fluminense apenas pelo número de vitórias, mas o jogo bastante equilibrado. O Fluminense vem de uma derrota da Chapecoense e o Bahia vem de uma vitória diante do Vitória lá em Salvador, no clássico local. Então, pelo equilíbrio aqui, é um jogo, outras condições, tendo quem tiver dinheiro e pudesse jogar um triplo aqui seria o ideal. Mas, como a gente não vai poder fazer um jogo muito caro, a gente está optando aqui pela vitória do dono da casa do Fluminense. Até porque a gente vê aqui que nas últimas partidas aqui em casa o Fluminense ganhou suas duas partidas e vamos acreditar que o Fluminense vai ganhar essa também. Portanto, esse jogo 12 a gente está colocando coluna 1. O jogo 13 é Atlético Mineiro e Botafogo. Nesse jogo, também um jogo muito equilibrado. O Atlético Mineiro veio de uma vitória diante do Cruzeiro. É um clássico, qualquer resultado aí seria possível, mas a gente até acreditava que nesse jogo o Cruzeiro poderia ganhar esse jogo. Chegamos a botar no jogo que passou, o nosso palpite foi Cruzeiro empate e acabou que o Atlético ganhou do Cruzeiro de 3-1. Eu não diria surpreendente, mas a gente esperava que fosse um jogo mais equilibrado. E o Atlético Mineiro ganhou até com uma certa folga. O Botafogo, por sua vez, empatou com o Avaí no último jogo, mas tem um jogo a menos ainda, que é o jogo com o Corinthians, que deve acontecer hoje. A gente vai depender desse resultado. Embora que não depende muito do resultado, mas já são jogos relativamente equilibrados. E a gente, pelo fato do Atlético estar jogando em casa e o Botafogo está precisando dar uma recuperada, né? Porque ele vinha numa campanha boa, de repente deu uma vacilada aí. Isso aí tem um jogo com cara de empate. E a gente está colocando empate seco nesse jogo 3 aí, entre Atlético Mineiro e Botafogo. O jogo 14, Ponte Preta e Corinthians. Clássico também, paulista, é jogo paulista. No primeiro, o Corinthians jogando em casa ganhou de 2-0 no primeiro turno. E como a gente vê aí também, a Ponte Preta está na zona de rebaixamento. O Corinthians está em primeiro lugar e ainda tem um jogo. E aí ele vai jogar com o Botafogo, né? Tem um jogo a menos, mas isso não chega a fazer muita diferença. Mesmo considerando que a Ponte está jogando em casa e que são jogos locais, entre times locais, onde às vezes essa diferença de um estar em primeiro e outro estar na zona de rebaixamento, às vezes não faz muita diferença, mas o Corinthians está precisando se recuperar, apesar de que tem um jogo hoje com o Botafogo, não sabemos ainda o resultado, mas acreditando que mesmo jogando fora, o Corinthians deverá ganhar esse jogo, e portanto nesse jogo 14 a gente colocou vitória do Corinthians, colocamos coluna 2 nesse jogo 14. E a seguir a gente vai fazer a análise dos jogos da Série B, como a gente costuma fazer. Faz primeiro a Série A e em seguida a gente faz a análise dos jogos da Série B. E agora nós vamos iniciar a análise dos jogos da Série B. Primeiro a gente mostra aqui a tabela. A Série B já está na 31ª rodada. Todo mundo já completou a rodada 31. Aqui a gente tem a posição dos clubes. Quem está em primeiro, quem está em último, quem está na zona de rebaixamento, a situação de cada clube, a situação de cada um, como cada um está, para que vocês tenham aí um panorama geral da situação dos clubes, mostrando as tabelas, a classificação geral dos times da Série B. A gente começa com o jogo 4, que é Internacional e Ceará. Esse jogo 4, o Ceará está vindo de uma série de resultados muito bons, está aí com 8 rodadas sem perder, das quais são 5 vitórias e 3 empates, então uma campanha muito boa, está em terceiro lugar, querendo aí se garantir na Série A do ano que vem. No primeiro jogo, perdeu em casa para o Internacional de 2-0. O Internacional está em primeiro lugar com 61 pontos, 6 pontos à frente do Ceará. Está faltando poucos pontos aí para se garantir na Série A antecipadamente. E teve uma derrota aqui para o Paraná, fora de casa, na rodada 28. Na rodada 30, empatou com o Boa Esporte fora. E dessa vez ganhou fora do Criciúma. Tá? Então nós acreditamos que mesmo com essa boa campanha do Ceará, nesse jogo 4, nós apostamos no Internacional. Então que o Internacional vai ganhar esse jogo e, portanto, coluna 1 no jogo 4. No jogo 5, Goiás e Guarani. Nesse jogo 5, Goiás está em décimo, Guarani está em 16º. E como a gente observa por aqui, no primeiro jogo o Guarani ganhou em casa do Goiás, mas como a gente vê por aqui, o Goiás vem numa recuperação boa, em 5 partidas ganhou 4, empatou uma.
Esse último agora ganhou fora para o Luverdense de 2-1. E embora o Guarani também tenha ganho do Juventude, mas a campanha do Guarani está muito mais oscilante do que a do Goiás. E aí nós estamos optando pela vitória do Goiás, por essa boa campanha que o Goiás vem realizando. Acreditamos que o Goiás deva ganhar esse jogo. Portanto, jogo 5, a gente está marcando coluna 1C. No jogo 6, Boa Esporte e América Mineiro. São dois times de Minas Gerais, sendo que o jogo é fora da capital, é no campo do Boa Esporte. Então, tem embora o Boa Esporte esteja em 13º e o América em segundo, acreditamos que não seja tão fácil do América ganhar. E o Boa Esporte, você olhando aqui, não está com uma campanha muito boa. Nas 5 últimas partidas, perdeu 3, empatou 2. E o América, por sua vez, está com a campanha mais regular, embora tenha empatado as 2 últimas partidas. Mas acreditamos que nesse jogo 6, o América tem mais chance de ganhar do Boa Esporte. Mesmo assim, considerando que o Boa Esporte joga em casa e que são jogos do mesmo estado, costuma haver equilíbrio nesses jogos, a gente colocou também um empate. Então, jogo 6, coluna do meio e coluna 2, América. No jogo 10, tratando da Série B, a gente pula agora para o jogo 10. O jogo 10 é ABC e Londrina. E o ABC aparentemente deu uma recuperada, está com 3 jogos aí, com 2 vitórias e um empate. O último, inclusive, ganhou fora de casa para o Náutico, de 2-1. Embora que o Náutico também está na zona de rebaixamento, mas tinha ganho antes do Guarani, que também não está muito longe ali da zona de rebaixamento. Mas o Londrina, por sua vez, está com uma campanha boa. Está em 8º lugar, nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Acreditamos que o ABC já reagiu até onde podia e praticamente está rebaixado. Não vemos muita chance do ABC escapar do rebaixamento. E acreditamos que esse jogo 10 aí não haverá muita dificuldade. Deverá dar vitória do Londrina, coluna 2 no jogo 10. No jogo 11, Santa Cruz e Luverdense. Nesse jogo 11, os dois estão na zona de rebaixamento. Apesar do Luverdense estar com uma pontuação um pouco melhor, mas ambos estão mal. O Luverdense um pouquinho melhor, está até com uma pontuação um pouco maior, 35 pontos, mas jogando fora de casa. E Santa Cruz jogando na pressão, também com sério risco de ser rebaixado, porque faltam poucas partidas e ele está em 18º lugar. Então a gente está colocando vitória do Santa Cruz, já que o jogo é no estádio do Santa Cruz, mas também estamos apostando no empate desse jogo. Então estamos colocando um duplo aqui, esse jogo 11, vitória do Santa Cruz ou empate. E agora a gente vai fazer uma avaliação só do concurso que passou, do 772, onde a gente fez 10 pontos, e só fazer alguns comentários. A gente errou nesse jogo 2 aqui. Veja que a gente fez aqui o resultado foi 6 colunas 1, 6 jogos na coluna 1, 4 na coluna do meio e 4 na coluna 2. Não é uma média muito comum, coluna 2 geralmente tem dado menos, mas dessa vez houve 4 resultados na coluna 2. Coluna do meio, até pelo equilíbrio, era um resultado até razoável. E 6 jogos na coluna 1, isso aí foi que surpreendeu um pouco, que eu acreditava, né, que daria mais jogos, mais resultados na coluna 1, mas só deu 6 resultados na coluna 1. Aqui, por exemplo, no jogo 2, eu coloquei ainda um duplo, Cruzeiro e empate, né? Imaginei que poderia haver um empate aqui, mas acreditava que o Cruzeiro ganharia esse jogo e acabou que o Atlético ganhou o jogo. Então aqui, como era um jogo equilibrado, né? Só estou, não adianta chorar o leite derramado, mas só alertando, né? Que um jogo desse tipo a gente poderia ter colocado um duplo aberto. Isso poderia ser mais adequado, né? Já que era um jogo muito difícil, muito equilibrado e possivelmente um duplo aberto teria sido mais interessante. Só um alerta para um próximo palpite. No jogo 7 aqui da Ponte Preta, esse foi uma surpresa, mas também foi uma surpresa que a gente poderia também ter atentado para ela. Como eu falei, o Avaí ele tem surpreendido fora de casa. O Avaí tem uma campanha péssima dentro de casa, mas fora de casa ele tem surpreendido. Frequentemente ele tem ganho fora de casa. Embora o que a gente tinha observado aqui é que o Avaí costumava ganhar mais dos times que estão na parte de cima da tabela. Só que dessa vez ele ganhou da Ponte Preta, que também está na zona de rebaixamento. Então, não foi tão surpresa assim, a gente poderia também ter pego esse ponto aqui, né? Se tivesse avaliado, a gente fez até essa avaliação, que o Avaí costumava ganhar fora de casa, tem um bom desempenho fora de casa,
mas para os times que estão equiparados com ele, geralmente essa lógica não vinha funcionando muito. Só que dessa vez funcionou. E ele ganhou. E Vasco e Curitiba, a gente também, não que tenha sido uma grande zebra, mas o Curitiba está na zona de rebaixamento, o Vasco vinha de bons resultados, e aqui a gente apostou seco no Vasco e acabou dando empate, né? Era um jogo também que daria para ter se colocado um empate. É claro que com a limitação que a gente tinha de R$ 32 não dava para melhorar muita coisa, mas quem quisesse aumentar um pouquinho mais, poderia pegar alguns pontos desse aqui. No demais, a gente errou, acertou aliás, e apenas em Vila Nova e Goiás, que é a segunda vez que esse Vila Nova me pega. Da outra vez foi Vila Nova e Goiás, e o Vila Nova, se ganhasse, entrava no G4, e o Vila Nova acabou empatando em casa com o Goiás. Aconteceu a mesma coisa agora. A gente acreditou no Vila Nova, porque ele tinha chance de entrar no G4 se ganhasse, e mais uma vez ele empatou dentro de casa, né? Então foi pela segunda vez o Vila Nova acabou me pegando aí de calças curtas, porque ele já tinha feito isso no jogo contra o Goiás, em que ele tinha a chance de entrar no G4 se ganhasse, ele não ganhou. E aconteceu a mesma coisa agora. Era um jogo equilibrado, claro. Poderia dar um empate, como até poderia dar a vitória do Oeste. Mas essa análise pós-jogo, ela é importante para que a gente veja que os resultados que aconteceram, que a gente errou, os 4 pontos que a gente errou, não foram tão complicados assim. Um pouquinho mais, se a gente tivesse investido um pouquinho mais, e um pouquinho mais de análise, aí a gente poderia ter melhorado esse resultado aí. Aí deixo isso aí como uma lição para vocês, para que vocês, além desse palpite que a gente coloca aqui, vocês façam uma avaliação própria e melhora, acrescenta um duplo a mais, muda alguma coisa, né? Isso é importante. E aí, por fim, nós vamos mostrar o resultado, ou o palpite desse jogo, né? Desse concurso, que é o 773. Então, como a gente já falou, o jogo 1 a gente colocou um duplo aberto, São Paulo e Santos. Como eu falei, esse jogo é um jogo de torcida única, mas tem um certo peso isso aí. O São Paulo veio numa boa recuperação, mas o Santos é um time bom, um time bem equilibrado, então a gente colocou coluna 1 e 2 nesse jogo 1. O jogo 2 também é um clássico, é um jogo duro, um jogo difícil, e a gente botou Flamengo em coluna do meio. No jogo 3, apesar de o Sport estar aí a 2 pontos da zona de rebaixamento, o Curitiba está na zona de rebaixamento, mas o Sport tem por obrigação ganhar esse jogo e acreditamos que ele vai ganhar. Nós colocamos coluna 1 Sport. Jogo 4, Internacional e Ceará, embora os dois estejam no G4, o Ceará está bem colocado na tabela, mas o Internacional deverá ganhar esse jogo e a gente colocou coluna 1. Jogo 5, Goiás e Guarani. A gente colocou vitória do Goiás na coluna 1. No jogo 6, Boa Esporte e América Mineiro. É um jogo de times que estão habituados a jogar. Geralmente isso é um jogo difícil. Mas pela boa campanha do América e o fato de estar jogando fora, a gente colocou empate, vitória do América, coluna 2. No jogo 7, Vitória e Atlético de Goiás. Apesar do Atlético de Goiás ser o lanterna, mas o Vitória até aqui só tem 2 vitórias em casa, e como os dois estão aí brigando para não serem rebaixados, pela essa sina do Vitória de não ganhar em casa, a gente optou em botar coluna 2, vitória do Atlético de Goiás nesse jogo 7. No jogo 8, Atlético do Paraná e Chapecoense, embora o Chapecoense esteja com um bom desempenho nesses últimos jogos, mas o Atlético do Paraná também está bem. E como está jogando em casa, a gente optou por coluna 1, Atlético do Paraná. Jogo 9, Avaí e Grêmio. Então o Grêmio perdeu a sua última partida, mas como a gente sabe, ele entrou com o time reserva contra o Palmeiras, porque tem essa semana a partida pela Libertadores, e levou de 3-1 do Palmeiras. Mas isso não é referencial para que a gente entenda que o Grêmio vai perder para o Avaí. De qualquer forma, a gente acredita que pode haver um empate aí, o Avaí jogando em casa. Então a gente colocou coluna no meio e coluna 2 Grêmio. No jogo 10, embora não tenha aparecido aqui, a gente acabou esquecendo, mas a gente colocou vitória do Londrina, apesar do ABC ter tido 3 resultados positivos nos últimos jogos, mas a nossa opção aqui foi Londrina, coluna 2. Eu não esqueci de marcar aqui, mas lembrem-se que nesse jogo 10 a nossa opção é coluna 2, Londrina. Jogo 11, Santa Cruz e Luverdense. É um jogo difícil também de dois times que estão em dificuldade, mas por estar jogando em casa, a gente está colocando Santa Cruz, mas também estamos colocando coluna do meio.
O jogo 12, Fluminense e Bahia, embora seja um jogo equilibrado também, mas a gente está apostando no Fluminense. Estamos colocando coluna 1, vitória do Fluminense. Jogo 13, Atlético Mineiro e Botafogo. A gente não sabe ainda qual vai ser o resultado de Botafogo e Corinthians, mas independente disso, esse é um jogo bastante equilibrado e a gente tem costumado nesses jogos da gente, tem dado certo, né? Escolher um jogo para a gente jogar um palpite seco. Nesse jogo que passou, foi o jogo 5. Eu não lembro qual foi o time agora, mas a gente acertou. Colocou um palpite, coluna do meio seco e acertamos. Dessa vez o escolhido para ser a coluna do meio seco é o jogo 13, Atlético Mineiro e Botafogo. Estamos colocando empate nesse jogo. E no jogo 14, Ponte Preta e Corinthians, que é jogo de times paulistas. A gente sabe também que nesse tipo de jogo qualquer resultado é possível, principalmente o jogo sendo lá em Campinas, hein? Mas mesmo assim a gente entende que o Corinthians deu uma vacilada nos últimos jogos e acho que ele deve estar na hora aí do Corinthians começar a mostrar serviço e mostrar que está jogando para ser campeão realmente. Então acreditamos que nesse jogo 14 o Corinthians deverá levar melhor e estamos colocando coluna 2 no jogo 14. E aí a gente pede a vocês que se inscrevam no canal, curtam o canal e compartilhem com outras pessoas. É só o que a gente pede para quem não é inscrito ainda no canal. E aí a gente pede que você se inscreva no canal, quem não é inscrito ainda, curta o canal e compartilhe, né? A gente está postando esses vídeos aí semanalmente, toda semana a gente coloca essas informações, coloca um palpite e informações dos clubes para que vocês possam utilizar esses dados e fazerem uma boa aposta. E o que a gente pede de vocês é a inscrição no canal e também compartilhar e curtir o canal. Ok, pessoal, boa sorte a todos e vamos ver se aos pouquinhos a gente vai chegar aos 14 pontos, né? Chegamos aos 10 dessa vez e vamos ver se a gente melhora gradativamente até chegar aos 14 pontos. Boa sorte a todos.